Eu sou Neuza Itioca, da CEPAL, Serviço de Evangelização para a América Latina, e o meu ministério é Ágape Reconciliação, Ministério de Libertação. Também sou coordenadora da Rede de Intercessão Estratégica. E hoje eu gostaria de compartilhar com você algumas das coisas que Deus tem falado comigo sobre intercessão. Antes de mais nada, vamos ler a palavra de Deus em João, capítulo 14, versículo 12 em diante. É um texto muito conhecido por vocês. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, eu, Jesus, faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Irmãos, esse versículo é um versículo que nos impressiona, porque afinal, ele diz que aquele que crê fará obras que ele mesmo faz ou fez e continua fazendo. E enfaticamente ainda ele diz, outras maiores fará, porque eu vou pôr junto do Pai. E logo em seguida, no versículo 13, ele diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Pois é, então, as grandes obras, as maiores obras fará, essas maiores obras aparentemente está ligado com o pedido nosso em nome de Jesus, que é a oração e a intercessão. E Deus está chamando muitos intercessores, convocando intercessores em todo o Brasil. É uma convocação planetária dos intercessores. E o Dr. Peter Wagner diz o seguinte, que o movimento de oração, internacionalmente falando, está fora do controle humano. Glória a Deus! Porque é o Espírito Santo de Deus controlando e chamando os intercessores. Deus está derramando o espírito de intercessão em todos os lugares. Todos os segmentos e faixas etárias. Até crianças estão sendo chamadas para interceder. Deus tem uma paixão, a de chamar o mundo perdido para si. E Ele usa o ser humano para cumprir essa tarefa. Antes de mais nada, eu gostaria também de definir mais ou menos o que é intercessão. Porque todos os crentes oram. Aliás, se você encontrar alguém que se diz discípulo de Jesus Cristo e não ora, você deve começar a desconfiar de que tem alguma coisa errada. Porque do momento em que você nasce de novo, tem a comunhão com o Senhor Jesus, a oração tem que ser alguma coisa tão natural quanto respirar. E se não acontece, algo está errado. Só que nós estamos falando, ou vamos começar a falar sobre intercessão. A intercessão é um pouco diferente da oração. A intercessão significa oração também, mas um pouco mais além. Vamos entender o que significa a palavra interceder. Interceder significa estar ao lado de alguém e falar em favor deste alguém. É interessante, em 1 João capítulo 2, 1, nós temos um versículo, 1 João capítulo 2, 1, diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus é o advogado, é o paracleitos, é o intercessor, aquele que fala em favor de alguém. E Aurélio, na sua definição, diz, interceder significa pedir, rogar, suplicar em favor dos outros, ou intervir em favor de alguém. Webster diz assim, ir ou passar entre, atuar entre dois partidos com a intenção de reconciliar aqueles que devem ou divergirem, interpor-se, mediar ou fazer intercessão, fazer mediação. Veja,
no plano original de Deus, quem deveria ser mediador entre Deus e a criação? É uma pergunta. Era Adão. No entanto, diante da sua queda, né, o co-governador da terra perdeu seus direitos. Eu estou dizendo co-governador, Adão. Perdeu seus direitos. Então Deus enviou um segundo Adão, que é Jesus Cristo de Nazaré, o intercessor. E Jesus Cristo, então, ele é o único mediador e intercessor. Jesus é a única pessoa que representa Deus, a raça humana, e Deus aos seres humanos. Portanto, ele se chama também apóstolo e sumo sacerdote. Então, o que ele faz? Como intercessor, ele coloca uma mão em Deus e outra na mão e ele intercede. Então, hoje, Deus está chamando a igreja para fazer esse papel. Então, o intercessor, na realidade, é um prolongamento da vida de Jesus. O excelente, o mais excepcional, o intercessor por excelência, Jesus Cristo. A igreja faz esse papel. E eu gostaria também de comentar algumas coisas, irmãos, de que quando o intercessor começa a orar, fazendo essa mediação, o que ele faz? Ele começa a bombardear os céus e alguma coisa começa a acontecer na dimensão do Espírito. Por quê? Há uma mobilização dos anjos. Os anjos, na realidade, esperam que os intercessores lhes deem ordens através dos seus pedidos, através da sua súplica. Eles são mobilizados pelo Pai através das orações e intercessões. Olha que coisa interessante. Agar foi mandado embora. Agar, pois é. A egípcia que servia a sua senhora Sara, que teve o filho de Abraão, Ismael. Quando ela foi mandada embora para o deserto, Ismael chorou. E a palavra Ismael, na realidade, significa aquele que fala com Deus. E parece-me que Abraão havia treinado Ismael a orar. E quando então essa criança começa a falar com Deus em choro, que não havia água, Deus então envia um anjo. Que coisa linda, que carinho da parte de Deus. Ismael ora, chora em oração. E então começa a aparecer um anjo para servi-lo. Outro grande líder, chamado Moisés, que era conhecido como o mais manso líder sobre a face da terra. Apesar de todo o seu temperamento, na sua juventude, que levantou a mão para até assassinar um egípcio, este homem, na mão do Senhor, se tornou o homem mais manso sobre a face da terra. E o que ele faz? Ele lidera 60 mil pessoas para atravessar todo o exército. E ele sabia que a tarefa era muito grande. Então o que ele faz? Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de que a tua presença vá comigo. Ele intercede pelo povo. Constantemente ele estava intercedendo. Mas então o que Deus diz? Que a sua presença iria diante dele e o faria descansar. E Moisés responde: pois é, Senhor. Por favor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir esta terra com esta multidão. E qual é o sinal da sua presença? É o anjo do Senhor, que é à sua frente, para guiar, para fazer com que pudesse atuar de uma maneira correta, inteligência e sabedoria. Então, como resposta da intercessão de Moisés, nós temos então um anjo operando. Ezequias, diante de Senaqueribe, o que ele faz? Ezequias, como rei de Israel, ele fica completamente apavorado, porque Senaqueribe vem com uma multidão de 185 mil soldados. Então o que Ezequias faz? Busca a presença de Deus, intercede, rasga o seu coração na presença de Deus e pede